Olá galera, eu sou o professor Alex de Artes. A gente vai estar dando mais um início aí à aula de sobre o estudo da história da arte, né? E com um grande símbolo aí, o nosso grande Mondrian, né? Um artista aí que merece todo o reconhecimento possível. Inclusive eu até deixei essa imagem aí logo no começo, exatamente para vocês começarem a identificar como é a arte dele, né? Uma arte com cores primárias, preto, branco, né? E são os quadradinhos, né? O Mondrian ele era conhecido exatamente por desconstruir e fazer esse tipo de arte moderna. Falando em arte moderna, né? É um grande pintor holandês, né? No século XX, e ele é o poderoso da modernidade, sim, né? Sem contar que ele junto com outros artistas aí revolucionou a arte, né, na Europa. Por exemplo, o Pablo Picasso, a partir do momento que ele revolucionou com essa questão de fazer os retratos cubistas, as formas cubistas, né, com Guernica, as Senhoritas de Avignon, enfim, várias obras, ele também criou esse repertório grande aí da modernidade, né, se você for contar, né, junto com as vanguardas europeias, né, as vanguardas europeias aí que era formada aí pelo surrealismo, do Dali, o dadaísmo, do Duchamp, né, o próprio cubismo do Picasso que eu acabei de citar. Então foram movimentos aí que cresceu muito na arte, e o Pietro Mondrian, né, com abstracionismo e forma geométrica, ele também não podia deixar passar, né? Então ele teve bastante influência também do Van Gogh, né, do Van Gogh aí que é pós-impressionista, né? Então, só para ficar claro aí, ele nasceu aí na Holanda, né? E no dia 7 de março de 1872, né? Na realidade, ele era filho de um pastor e cresceu num ambiente extremamente religioso. Então, Mondrian, ele era muito apegado a essa parte religiosa, até mesmo nessa questão de produzir a arte e colocar o seu imaginário, a sua questão, sua questão mais voltado para a religião, só que desconstruído no caso da pintura, tá bom? Então, quando ele era iniciante, pintava paisagens, ou seja, ele era um retratista, ele era um paisagista, ele tinha uma habilidade enorme para pintura, assim como outros artistas, né? Mas já revelava uma inquietação peculiar ao moldar a natureza, os moinhos e as igrejas como uma visão geométrica do mundo. O que eu quero dizer com isso? O Mondrian, a partir do momento que ele começou a pintar, ele começou a também desconstruir. Ele tinha uma visão de forma geométrica. Professor, mas como assim? Logo no início eu mostrei para vocês a imagem, né, de uma pintura do Mondrian, e ele tinha essa peculiaridade em formar pintura abstrata. Se você for contar em termos assim, existem outros pintores abstratos? Sim, tem vários, né, que eu posso até citar aqui para vocês. O próprio Pollock, Kandinsky. Então são vários artistas que faz forma abstrata. Mas o Mondrian, o abstrato dele é diferente no sentido que ele usa forma geométrica. Professor, pera aí. Mas a partir do momento que o Mondrian ele usa forma geométrica, ele é um pintor cubista? Não, né, galera? O pintor cubista é o Picasso. Então pensa comigo. O Picasso, já voltando aqui para falar um pouquinho dele também, para a gente tentar entender, né, esse raciocínio. O Picasso, ele fazia um tipo de pintura onde ele fazia forma geométrica, mas você conseguia entender é, a figura. Por mais cubista que estava, por mais formas geométricas que tinha, você conseguia identificar a pessoa, ou até mesmo uma paisagem, ou até mesmo... O Mondrian, ele saiu disso daí, ele começou a desconstruir totalmente, ele saiu do padrão, né, daquela questão clássica, né, onde
onde os gregos e os romanos, enfim, até mesmo, né, nessa questão mais renascentista, eles gostavam de pintar uma coisa mais voltada para o realismo, né? E o Mondrian, ele quebrou isso daí. Ele simplesmente, com o tempo, ele foi absorvendo através dos estudos, e ele olhava para a paisagem e começou a desconstruir a paisagem. Eu tive a oportunidade de ir numa exposição do Mondrian algum tempo atrás, e eu vi esse processo cronológico da pintura dele. Isso daí me chamou muita atenção. Apesar de já conhecer a obra do Mondrian, mas a exposição também me ajudou bastante para você observar atentamente a pintura mais próxima, né? De você sentir como ele fazia o traço, a linha, as formas horizontais e vertical que ele buscava fazer através de cores primárias, cores simples, né? No caso, e o preto e o branco, tanto contorno, né? O preto que é a ausência de luz, e o branco que absorve a luz, né? No caso. Continuando aqui, então suas obras mais antigas seguiram o estilo da escola de Haia e dos impressionistas de Amsterdã. Quando eu falo dos impressionistas, o que vem na cabeça quando eu falo dos impressionistas? Os impressionistas vem o Renoir, vem o Monet, vem o próprio Van Gogh aí, que é pós-impressionista, né, que tem umas pinceladas que só ele tem. E esses artistas aí impressionistas que eu falo, eles usavam as cores primárias, né? E eles iam misturando essas cores através da tela. Então, ele não fazia isso. Eu estou falando dos impressionistas. Eles não pintavam, por exemplo, uma tonalidade de vermelho. O vermelho ele misturava, por exemplo, com o amarelo. Ele fazia um laranja já na própria tela, certo? Então ele usava as cores primárias e misturava na própria tela. Diferente de outros artistas aí, se você for contar, que eles fazem a mistura na paleta e vai lá e joga na tela. O Mondrian, ele gostava de usar as cores puras. Então são as três primárias aí que eu vou seguir dando exemplo aí para vocês. Então, por volta de 1909, ele começou a pintar em um estilo abstrato, mais abstrato. Ao longo dos anos, objetos e paisagens foram descompondo e traços básicos. Foi o que eu falei para vocês. Então, para Mondrian, o mínimo era o máximo. Eu gosto bastante dessa questão dele, dessa frase que ele fala: na natureza, a superfície das coisas é bela, mas sua imitação é sem vida, dizia ele. Então, o Mondrian, por mais que as pessoas copiassem a natureza, ele ia desconstruindo isso, né? Porque ele achava que era sem vida, é bela, mas é sem vida, certo? Então, a partir do momento que ele desconstruía, ele criou um novo estilo de arte, junto com outros artistas aí, né? Se você for contar. Então, em 1911, o Mondrian ele foi para Paris, onde manteve contato com os artistas abstracionistas e cubista. O que eu estava falando agora há pouco do Picasso e até mesmo o próprio Georges Braque, né, que era amigo do Picasso. Entre eles, Pablo Picasso e Georges Braque, que foram abstraindo uma figura até que desaparecesse. Quando eu falo abstraindo uma figura, é você, por exemplo, desenhar uma árvore e essa árvore você pegar fragmentos dela, do galho dela, e você espalhando para um canto e para o outro, e aquela árvore virar uma figura, uma figura abstrata. Quando eu falo em termo figura, é porque ela está desconstruída, não é totalmente figurativa, ela está desconstruída. Então o Mondrian fazia isso, e ele teve bastante influência do Picasso e do Georges Braque. Tudo bem? Então, durante a Primeira Guerra Mundial, retornou para a Holanda, onde conheceu os artistas. O artista Tel, né, onde foi um dos fundadores, né, do movimento chamado De Stijl. O que é De Stijl? É o estilo, né? Então, ele e seus companheiros do grupo holandês trabalhavam com formas geométricas. Então, eles criaram uma espécie de grupo, né, e esse grupo foi trabalhando com formas geométricas. Então, o Mondrian ele se atentou bastante nessa questão dessa pintura e ele foi desenvolvendo, né, essa pintura a partir do momento que ele entrou nesse grupo, tá bom? Então, só para tentar mais, o que acontece? O Mondrian ele acabou saindo desse grupo aí,
né, do Destil. Por quê? Porque na realidade os pintores queriam usar formas diagonal, enfim, e o Mondrian ele focava muito, ou era horizontal ou era vertical, não tinha essa questão de desenhar triângulo, de desenhar círculo, e ele acabou saindo desse movimento, porque ele queria mesmo era continuar no estilo dele, que era os quadradinhos com as cores primárias. Tudo bem? Então, no estilo radical de Mondrian, só tinha um lugar para traços horizontais. Na paleta de tinta, apenas as cores primárias: o vermelho, o azul e o amarelo, mais o preto e o branco, e com a tela composição 2 e vermelho, certo? É o nome da tela. Então, o que que acontece? A partir do momento que vocês, alunos, vê uma imagem onde tem vermelho, azul, amarelo, preto e branco e formas de quadradinho, é do Mondrian. Então, por exemplo, lá na questão, sei lá, um vestibular, ou uma questãozinha que você vê, sei lá, numa capa de caderno, ou qualquer outro exemplo que tem essas cores primárias, e preto e branco no caso, tanto para luz e outro para contorno, o que acontece? Você vai notar que é do Mondrian. Tudo bem que era um estilo padronizado dele. Então, as principais características do estilo de Mondrian, tem alguns tópicos aqui bem interessantes. As suas obras eram influenciadas pelo pensamento teosófico, foi o que eu falei, que ele era bem religioso, principalmente nessa questão no começo da carreira dele, e foi influenciando aí no decorrer da vida. Foi influenciado também pelo naturalismo e impressionismo, certo? Então, quando eu falo naturalismo, é que ele pintava ao apuro, né? Ao apuro, tipo numa paisagem mesmo, pinta no campo, enfim, assim como o Van Gogh fazia, tudo bem? E o impressionismo, essa questão do naturalismo também que envolve paisagem, tá? Professor, qual é a diferença? Então, tem a natureza morta, e a natureza morta é diferente dessa questão do naturalismo mesmo, tá? Então, por mais que falar naturalismo, é você pintar a natureza, né? Diferente da natureza morta, que é você pegar um objeto e tecê-los inanimados. Aí, tá bom? E o impressionismo foi o que eu estava falando há algum tempo agora para vocês, sobre o Renoir, sobre o Monet, sobre esses artistas aí que a arte deles na exposição impressionou, né? Por exemplo, o próprio Nascer do Sol do Monet. Então, outra questão também, para deixar claro, tem um outro tópico aqui. Destacou-se nas obras abstrata e geométrica, principalmente trabalhando com formatos retangulares. Foi isso que você verificou aí, que eu mostrei nas obras anteriores, que ele fez esse movimento aí retangular. Então, isso daí era a principal característica do Baudrillard. Ele também utilizou em suas obras principalmente cores primárias: vermelho, azul, branco, né? Preto. Branco e preto não entram como cores primárias, tá? Né? São cores neutras, e o amarelo. Então, vermelho, azul e amarelo. Branco e preto são cores neutras. Tudo bem? Mas era um estilo dele. Então, Mondrian considerava estas como as cores elementares do universo. Então, ele acreditava nessa questão filosófica do universo, de pintar, enfim. Tudo bem? Continuando. Então, o Mondrian, galera, ele veio a falecer aí em Manhattan, em Nova York, nos Estados Unidos, no dia 1º de janeiro de 1944. Fica a minha dica aí como artista, né? A gente foca muito nos artistas que trabalham com figurativo. O Mondrian é um artista do abstrato, e ele revolucionou a arte, assim como Pollock, assim como Kandinsky, assim como outros artistas aí do abstrato. E essa forma geométrica que ele fazia era fantástica, ele sabia dividir, de montar, então traz uma certa simplicidade na obra, ao mesmo tempo uma desconstrução de paisagem, mas ao mesmo tempo mostra de tão bela que é essa questão tanto mais linear, com um pouco de pictórico, misturada aí tanto essa pintura dele como de outros artistas, mas o Mondrian, a identidade visual dele é essa, tá bom? Vou ficar por aqui, né, nessa aulinha, e até breve, galera. Espero que vocês tenham gostado. Vale a pena a gente dar sempre uma pesquisada mais sobre o Mondrian,
Eu acho que é um cara que revolucionou a arte aí e merece toda a atenção possível. Bom, um grande abraço, fica com Deus e até mais, galera.